Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Estamos iniciando hoje o programa Conversas de Paz e Esperança. E nesse programa convidamos para conversar conosco o monge Marcelo Barros. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Seja bem-vindo, Marcelo Barros. Muito obrigado, Daniel e Gino. Um abraço para vocês, você e todas essas pessoas boas, maravilhosas que formam essa roda de conversa conosco. Opa, muito obrigado, Marcelo. Todas as pessoas que nós vamos convidar para esse programa, nós vamos convidar para que a pessoa se apresente. Você veja que na sua apresentação falei simplesmente o seu nome. É claro, as pessoas conhecem mais você do que a mim que estou te entrevistando. Mas eu sei que tem muitas coisas que numa conversa é gostoso as pessoas ouvirem e saber da própria pessoa qual é a história dela, como é que ela chegou a fazer essa trajetória e trazer para nós tantas mensagens importantes que ajudam no nosso crescimento. Eu posso dizer, com certeza, Marcelo, que você influenciou muito na minha formação daquilo que eu sou hoje. Então, já dialogo com o público que nos assiste falando que Marcelo é um dos mentores da minha caminhada. Muito obrigado, Marcelo, pela presença. Eu queria que você se apresentasse antes da gente dizer o tema que nós vamos conversar nesta noite de hoje. Que responsabilidade ser alguém que tem essa influência, mas eu acho que a influência é mútua. Você também me influencia, jovem que influencia o mais velho, e a influência mais importante é a amizade, é afetiva. E é por isso que nós nos influenciamos mutuamente, né, uns aos outros. Eu sou filho de uma família operária do Grande Recife. Camaragibe é uma cidade que antigamente era de outro município, hoje é uma cidade, mas pertence ao Grande Recife. E era uma vila operária. Meu pai foi operário de fábrica. Eu sou o primeiro de 10 irmãos e irmãs. Então, imagina a pobreza, a realidade da família há 70 anos atrás, não era brincadeira. Mas, quando eu era menino, queria ser veterinário de animal selvagem e acabei no mosteiro beneditino aos 18 anos. Entrei no mosteiro no tempo do Concílio Vaticano II, portanto, na onda que vinha de renovação para a Igreja, desejando principalmente vida comunitária. Eu escolhi os beneditinos de ser monge porque eu queria viver em comunidade, queria experimentar esse mistério que é a comunhão humana, né? A comunidade de vida. Muitas vezes as ordens religiosas, congregações, fazem mais grupo de trabalho. E aí o irmão hoje está num lugar, amanhã está no outro, viaja para onde tiver a missão, diz que é a missão, né? Missão importante. E pronto, né? O monge beneditino acredita que a missão é a própria vida e ela se realiza numa certa estabilidade comunitária. E a estabilidade comunitária faz com que se formem comunidades de vida. Então, o voto de estabilidade é um voto de comunhão humana, né? O que não impede que se mude. Eu mudei, entrei no mosteiro de Olinda aos 18 anos, depois eu morei com os irmãos de TZ, fazendo uma fraternidade ecumênica,
Depois eu fui para Curitiba ajudar um mosteiro inserido no meio dos lavradores. Era o começo da Pastoral da Terra. Esse mosteiro mudou para Goiás e eu acompanhei. Você me conheceu nessa época. E hoje eu volto a Recife, não mais em mosteiro, moro com minha família, sou um monge eremita, mas depois de uma longa experiência de comunidade. E escrevo um pouco por vício. Então, gosto de escrever, tenho isso como missão, quer dizer, me comunico através de livro, e assessoro movimentos populares como o MST e também pastorais sociais e as comunidades eclesiais de base. É isso. Muito bem. É muito bom ouvir você falar de sua vida, da sua trajetória, e principalmente falar desse elemento importante que é a vida comunitária. Acho que uma sociedade que caminha sempre mais para um individualismo tão forte, falar de vida comunitária, para mim, é um verdadeiro profetismo nos tempos de hoje. É verdade. Marcelo, eu quero ouvir de você falar sobre um assunto que é muito importante para nós, e inclusive para esse programa. O nome do programa é Conversas de Paz e Esperança. Eu convido hoje você a falar de paz. Acho que é um tema, não é simples falar de paz. Tem certos temas que existem muitas possibilidades de se tentar definir e de conceituar, e nem sempre são fáceis. Esse é um desses temas, paz. Marcelo Barros, o que é paz? Pois é. Vulgarmente, paz é sinônimo de tranquilidade. Se associa a paz ao não conflito. Entretanto, paz é uma realidade, não é só um conceito, e uma realidade muito mais importante, muito mais abrangente, muito mais ampla. É uma realidade múltipla. Existe uma paz interior, que é a unidade de mim comigo mesmo. Eu sou monge beneditino. Sobre São Bento, que criou os beneditinos, se dizia: ele é um homem que habita consigo mesmo. Então, quando a gente habita com a gente mesmo, que habitar consigo mesmo é viver numa espécie de unidade interior. Normalmente nós somos chamados, Daniel, nós somos tentados a pensar uma coisa, fazer outra, dizer outra e se fragmentar. Então, a paz é a construção dessa unidade interior, a paz interior. Só que paz interior supõe que cada um vive sozinho, e não é. A paz interior é uma raiz da planta, mas não é nem a raiz. Por quê? Porque a planta é a comunhão. Então, a paz vem de uma palavra que é muito ligada, é da mesma família que a palavra pacto. Pacto e paz são palavras absolutamente irmãs, o que significa que paz é pacto, é aliança, é comunhão. Então, nesse sentido, não basta a tranquilidade. Então, a paz, por exemplo, supõe justiça. A paz supõe igualdade. A paz supõe irmandade. A paz supõe uma ordem de relações. E aí vem a paz internacional, a paz nas famílias, a paz nas igrejas, nas religiões. A paz tem sempre essa dimensão que a Bíblia chama shalom. O que é shalom? Shalom significa boa, e boa no sentido justo e boa no sentido de bom. Os índios chamam o bem viver. O bem viver pode ser o viver bem,
e pode ser o viver bom, o bom viver, justo, o viver de um modo correto. Então, a paz junta essas duas dimensões. Para quem tem um caminho espiritual, seja cristão, seja judeu, seja do candomblé, a paz é dom divino, é dom do Espírito em nós. E aí nós construímos a paz. Jesus diz: felizes os construtores da paz, as pessoas que constroem a paz. E por quê? Porque serão chamadas filhos e filhas de Deus. O que é que significa ser filho e filha de Deus? Você está fazendo a paz, significa você está fazendo o que Deus faz. Ser filho de Deus significa isso, agir como Deus age. Então a paz é dom divino. Hoje no mundo, um mundo construído ao contrário da paz, um mundo construído sobre a injustiça, as desigualdades sociais, o domínio de uns sobre os outros, tanto na linha dos povos como na linha das pessoas. Então, não há paz. E não pode haver paz nesse sistema. É preciso transformar o mundo, transformar o sistema para poder haver paz. O Novo Testamento, Jesus não falou de si mesmo. Jesus falou do que ele chama reino de Deus. O que é o reinado divino ou reino de Deus? É um projeto de paz, de shalom de Deus para o mundo. Quando você dizia da paz, o que ela significa para as religiões e para o cristianismo, me veio muito a frase de São Francisco de Assis, que ele inicia aquela oração muito bonita. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Marcelo, hoje o mundo está tensionado por muitas guerras no âmbito internacional. A gente percebe o avanço de um movimento político reacionário, de ultradireita, que tem disseminado muito ódio, muita mentira, a fim de ganhar as eleições, mas também para provocar e alimentar o chamado discurso do ódio, que prolifera tantas situações de discriminação, de preconceito, de indiferença e de injustiças em relação a grupos vulneráveis, a minorias, a pessoas que são diferentes e, por serem diferentes, não são aceitas. Então, essa situação, como você mesmo expressou agora no final da sua palavra, que nos tempos de hoje não é possível para o atual sistema, e nem se deseja isso, conviver com a paz. Eu pergunto, como é possível sermos instrumentos da paz do Senhor, como cantou São Francisco de Assis? Antes de você responder, teve um momento assim da minha experiência de vida que me trouxe muita emoção, foi no Fórum Social Mundial de 2005, salvo me engano, lá em Porto Alegre. Naquele fórum, o Gigantinho estava lotado, tinha gente do lado de fora acompanhando telões. E no final da conversa, o Leonardo Boff, que era o assessor, ele se levantou e pediu para que todos rezassem a oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Todos, em diversas línguas, rezaram esta oração. Ateus, cristãos, não cristãos. Ali, para mim, foi Pentecostes. Eu pergunto, como ser instrumento da paz do Senhor nesses tempos atuais? Eu estava dizendo antes que a paz é dom, mas ela é também fruto de uma educação,
fruto de uma cultura. Ela é também construção, processo. Não adianta a gente idealizar a paz como algo perfeito que nunca vai chegar. Então, é importante a gente caminhar para a paz. O Evangelho dizia: felizes quem constrói, as pessoas construtoras da paz. E há muitos métodos na relação pessoal, na família, no diálogo social nosso, no trabalho e na caminhada comunitária, e também no plano, digamos, nacional, internacional. A educação para a paz, ela é base da construção da paz. Hoje, as guerras podem acontecer, e o mundo tem 28 guerras internacionais, porque as pessoas acham natural a guerra, acham natural a fabricação de armas. Nós tínhamos um presidente que propunha mesmo cada pessoa ter armas, e as pessoas têm arma como algo normal, né? Então, numa linha dessa, contrária à do profeta Isaías, que dizia: vamos transformar as nossas armas em instrumento de trabalho, em arado, em coisas que se construam a vida, né? Instrumentos de morte passam a ser instrumentos de vida. Então, é lógico que, quando eu era menino, Daniel, na cidade onde eu morava, os meninos gostavam de uma coisa chamada estilingue, que é uma coisa de borracha. Você coloca uma pedra e você mata lagartixa, gato, né? Você mata passarinho. E os meninos da minha idade, crianças, eles adoravam. Na feira livre, no sábado, se comprava estilingues. Minha mãe não permitia, e eu nunca tive estilingue. Mas a minha pergunta é: hoje, se poderia imaginar em uma feira pública, ou aqui, ou no Distrito Federal, ou no Sul, uma venda de um monte de estilingues para matar passarinho ou matar lagartixas, ou seja o que for? Eu tenho a impressão que não se pode. Nas escolas, os meninos são educados a não matar animal, nas famílias, a mãe não é isso? Mas por que a mesma mãe que não permite a compra de um estilingue compra para o menino um revólver de brinquedo? Compra para a criança armas de guerra? Fomenta a admiração pelos heróis que são guerreiros. Então, os jogos, né? Os jogos eletrônicos são de guerra. Existem jogos de guerra, né? Que criança gosta. Então, é lógico que você não faz uma educação para a paz. Mas já, por exemplo, os povos indígenas constroem atualmente uma educação para a paz com a cultura do bem viver. Os africanos Zulu dizem, desde uma das primeiras palavras que a criança aprende em casa, assim que aprende a falar, é a palavra Ubuntu. E aí você pergunta a um Zulu o que quer dizer Ubuntu. Ele diz: eu sou porque você é. Se você não for, eu não sou. Então, Ubuntu significa eu dependo de você e você depende de mim. Então, imagine você conseguir passar isso para uma criança de 5 anos, 6 anos, 8 anos. Então, a paz se constrói assim, né? Hoje tem cursos de educação para a paz. Eu fiz um desses cursos, para mim me tocou muito. Eu era uma pessoa, Daniel, que muitas vezes falava categoricamente. Eu dizia: isso não está certo. Isso não pode ser assim. E no curso de Educação para a Paz eu descobri que eu posso dizer a mesma coisa dizendo: eu penso que isso não está certo. Eu acho que isso não pode ser assim. Se eu disser eu acho, eu já quebrei o dogmatismo. Eu já construí
um caminho de paz. Por quê? Porque você, Daniel, está me ouvindo. Se eu disser isso não está certo, você não tem nem o que responder, a não ser que você queira brigar comigo. Se eu disser eu penso que isso não está certo, eu acho que isso não está certo, você tem possibilidade de me responder, Marcelo, eu não acho, eu não penso assim, eu penso diferente. Entendeu? Então, nesse sentido, quebra aquele dogmatismo, né, do uso da palavra. E eu estou dando esse exemplo, mas tem muitos outros. Quer dizer, a construção da paz é a construção de uma interdependência humana em que ninguém é isolado e ninguém é maior do que ninguém. Um aprendizado muito interessante, trazendo coisas muito simples, que acho que qualquer pessoa que está nos ouvindo entendeu muito bem a mensagem. Nós precisamos construir a paz trabalhando a educação pela paz. Fundamental. Acho que todos que estão nos assistindo não vão esquecer nunca dessa mensagem que você nos deixa hoje, Marcelo. E recentemente você esteve aqui em Brasília e na sua vinda aqui você criou um pretexto para conversar com as pessoas, que foi o lançamento de um livro, seu livro mais recente, Os Segredos do Nosso Encanto. Eu acho que quando você fala de paz, olha ali ele. Segredos do Nosso Encanto. Fala um pouco desse livro para a gente concluir a nossa conversa de hoje, porque acho que tem muito de paz aí nesse livro. Eu ainda não li, mas o pouco que eu já tive contato com ele, acho que com certeza está em sintonia com a mensagem que nós estamos conversando hoje, que é o tema da paz. Fala dele para nós, Marcelo. Os Segredos do Nosso Encanto é o título. O subtítulo é o que a fé cristã pode aprender com as espiritualidades indígenas e negras. Eu tenho um grande amigo, um irmão religioso, que nesses dias, na Bahia, era a festa de Iemanjá, e ele mandou uma mensagem no Instagram se congratulando com os fiéis da religião dos orixás pela festa de Iemanjá. E no dia seguinte ele recebeu uma mensagem no celular dele e me mostrou em que uma pessoa ameaçava de morte por causa disso. E dizia ele, você é um religioso falso. Então, esse tipo de fanatismo, de fundamentalismo, que chega a ser assassino, criminoso, porque chega a ameaçar de morte uma pessoa, ela tem que ser compreendida como oposta à fé. Só existe fé se existe abertura para aprender do outro e da outra. E aí, esse livro, ele constrói a paz no sentido, primeiro, de denunciar que os ataques, os preconceitos contra religiões negras e indígenas é absolutamente contra o espírito do Evangelho de Jesus. Em segundo lugar, essas religiões são mestras de espiritualidade. Então, eu não preciso mudar de fé, mudar de religião para valorizá-las, mas eu posso perguntar, como cristão que eu sou, o que Deus me revela através delas. Então, isso é o livro Os Segredos do Nosso Encanto. E para adquirirmos esse livro, como é que podemos fazer? O mais simples é entrar no site da editora Recriar, e a editora Recriar está oferecendo, inclusive, uma redução no preço do livro, e vocês podem, em 3 dias, 2 dias, 3 dias, 4 dias, receber o livro em casa. Muito bom.
Marcelo, eu quero agradecer muito a sua disponibilidade de vir abrir esse programa, Conversas de Paz e Esperança, uma conversa curtinha, daria um tempo muito maior, assim, muitos assuntos para conversar contigo. E eu quero convidar as pessoas que estão nos assistindo que ajudem a apoiar esse projeto de Conversas de Paz e Esperança. Vão ser entrevistas semanais, e eu quero dizer para quem está nos assistindo que nós vamos trazer sempre uma pessoa de referência a respeito de temas importantes, como esse da paz e de espiritualidade, como nós trouxemos hoje, Marcelo Barros, mas também vamos trazer pessoas que têm experiências com trabalhos comunitários, né? Como, por exemplo, eu vou trazer aqui a dona Terezinha Rocha, presidente da Associação de Moradores de uma comunidade aqui da periferia do Distrito Federal. Eu vou trazer aqui o Alex, que é um jovem que trabalha com hip hop na periferia, né? Vamos trazer aqui gente que está na academia, professor universitário. Então, gente, divulgar esse canal, vamos se inscrever no canal, dá o joinha, se inscreva e vamos divulgar, que esse é um projeto realmente de a gente ter conversas maravilhosas como essa dessa noite. Marcelo, muito obrigado. Fica muito com obrigado. Deus, que Ele te abençoe e que sigamos na paz. Que Deus abençoe você e a todos e todas que fazem parte desse programa, que a gente deve divulgar, e vamos em frente. Um abração. Igualmente. Bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.